Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos fundamentos do nosso Código Penal. Pense nele como o sistema operacional por trás de toda a justiça criminal aqui no Brasil, sabe? É ele que dita as regras do jogo, desde o que é crime até quem leva a culpa. E para a gente entender como isso funciona na prática, precisamos responder umas perguntas bem importantes. Tipo, quando e onde a lei vale, o que de verdade faz algo ser um crime e como é que a cabeça de uma pessoa, o estado mental dela, entra nessa história toda. Então, vamos começar pelo começo, né? Para entender o jogo, primeiro a gente precisa conhecer o campo, ou seja, o básico do básico de como a lei penal funciona no tempo e no espaço. Olha, este aqui é o alicerce de tudo. É o famoso princípio da legalidade. E é bem simples, na verdade. Não existe crime se não tiver uma lei dizendo antes que aquilo é crime. É a regra de ouro para ninguém ser pego de surpresa. Não dá para mudar a regra no meio do jogo e sair punindo os outros. E é aqui que a coisa fica bem interessante, porque a lei, acredite, pode viajar no tempo. Se surge uma lei nova, mais leve, ela pode voltar no passado para ajudar alguém que já foi condenado. Mas o contrário também vale. Pensa numa lei criada só para um evento, tipo a Copa do Mundo. Se alguém comete um crime durante a Copa, essa lei continua valendo para julgar aquele ato, mesmo que o evento já tenha acabado faz tempo. Beleza, a regra geral parece óbvia, né? Aconteceu no Brasil, a lei é a brasileira. Simples. Só que a definição de território brasileiro é bem maior do que a gente costuma pensar. É isso mesmo. O Brasil não acaba na fronteira ou na praia. O território brasileiro continua, flutuando e voando por aí. Qualquer avião ou navio público com a nossa bandeira, onde quer que ele esteja no mundo, é considerado um pedacinho do Brasil. Legalmente falando, é como se fosse uma embaixada móvel. Certo, então já entendemos o onde a lei se aplica. Agora vamos para a pergunta de $1 milhão. O que, exatamente, a lei considera um crime? Basicamente, a lei divide as coisas em duas caixinhas, dolo e culpa. Dolo é quando a pessoa teve a intenção, ela quis fazer aquilo ou assumiu o risco. Já a culpa é quando não havia intenção, mas o resultado aconteceu por falta de cuidado. Pensa em imprudência, tipo correr demais, negligência, que é não fazer o que devia, ou imperícia, que é a falta de preparo técnico. E o ponto-chave é, a punição por culpa só acontece se a lei falar. Neste caso, a culpa também é punida. Se não disser, não é. Outra diferença importante é entre o crime que deu certo, o consumado, e aquele que ficou no quase, a tentativa. Na tentativa, a pessoa começa a agir, mas algo de fora a impede de terminar. E claro, a pena para tentativa é menor, e essa redução depende do quão perto ela chegou de conseguir o que queria. Tá, mas e se o plano era impossível desde o começo? Tipo, tentar matar alguém com açúcar pensando que era veneno, ou atirar num manequim de loja achando que era uma pessoa. Nesses casos, o artigo 17 é claro, não tem punição para tentativa. Por quê? Porque, na real, nunca existiu perigo de verdade. Agora, a gente entra numa parte fascinante, as áreas cinzentas da lei. São aquelas situações em que algo parece muito um crime, mas legalmente não é. É como se existissem escudos que a lei oferece. São as chamadas excludentes de ilicitude. Elas tornam uma ação, que normalmente seria crime, totalmente permitida. Mas atenção, esse escudo tem limite. Se a pessoa se exceder, se passar do ponto, aí ela pode ser punida por esse excesso. A legítima defesa é o exemplo mais famoso, né? E a lei é super específica aqui. Para ser legítima defesa de verdade, a reação tem que ser contra uma agressão injusta e tem que ser moderada, usando só os meios necessários. A lógica é, não dá para usar uma bazuca para matar uma formiga, entende? Beleza, já vimos o que é crime e quando uma ação pode ser justificada. Agora, vamos fundo na parte talvez mais complexa de todas, a mente de quem comete o ato. Como é que o entendimento, a capacidade mental de uma pessoa, impacta a responsabilidade dela perante a lei? É o que a gente chama de imputabilidade. A questão central é, no momento da ação, a pessoa tinha condições de entender que o que ela estava fazendo era errado. Se por alguma doença mental, por exemplo, ela era totalmente incapaz de entender isso, ela é considerada inimputável e não recebe pena. E essa mesma lógica, por uma regra da lei, vale para os menores de 18 anos. E o erro? Se a pessoa se enganou, aí a lei separa as coisas. Uma coisa é o erro sobre o fato. Imagina pegar um casaco igual ao seu, por engano. Isso tira a intenção de furtar, né? Agora, outra coisa completamente diferente é não saber que pegar o casaco de outra pessoa é crime. E como a gente vai ver, essa desculpa de eu não sabia que era lei,
geralmente não cola. E um ponto muito importante: estar sob forte emoção, com raiva, apaixonado, isso não exclui o crime. E a mesma coisa vale para a embriaguez. Se a pessoa escolheu beber ou usar alguma substância e cometeu um crime, ela responde por ele do mesmo jeito. Para fechar nosso roteiro, vamos ver o que acontece quando o crime não é obra de uma pessoa só, mas de um grupo. Aí entra o chamado concurso de pessoas. A regra é: todo mundo que participou, de alguma forma, responde pelo crime. Mas a pena não é igual para todo mundo. Ela é calculada na medida da culpabilidade. Ou seja, quem teve uma participação maior ou mais decisiva, geralmente tem uma pena maior. E se o combinado era uma coisa e aconteceu outra bem pior? Imagina que duas pessoas combinaram de fazer um furto simples, sem violência. Mas na hora um deles se descontrola e comete um crime muito mais grave. A lei diz que o parceiro, que só queria participar do furto, vai responder só pelo crime que ele queria cometer. A responsabilidade é individual. E tudo isso, todas essas regras que a gente viu, se baseiam num princípio fundamental. Uma frase que todo mundo já deve ter ouvido. O desconhecimento da lei é inexcusável. Não dá para usar a desculpa de não conhecer a regra do jogo. No fim, todos esses artigos formam o esqueleto, a estrutura da lei penal. Mas a grande questão que fica é: com regras tão complexas e uma realidade humana cheia de nuances, como é que a justiça consegue equilibrar a frieza da lei com a complexidade de cada caso real? Esse é o desafio diário,